Oitavo ano, potenciação, expoente negativo, aula 1.3. Bem, nessa aula de hoje, a gente vai começar investigando alguns padrões. Vamos começar aqui nessa tabelinha, mas eu quero começar ela lá por baixo, aqui, onde a gente tem 2 elevado à quarta potência. Então, isso aqui a gente já viu que isso aqui é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Fazendo os cálculos aí direitinho, a gente chega que esse resultado aqui é 16. Beleza. Então, 2 elevado à terceira potência, que nesse caso seria 2 vezes 2 vezes 2. Isso aqui a gente consegue calcular e achar que é igual a 8. 2 elevado ao quadrado, né? Isso aqui é 2 vezes 2. Isso aqui a gente sabe que é igual a 4. 2 elevado a 1 seria o próprio 2, certo? Então, 2 elevado a 1, vou botar aqui mais para o canto, é igual a 2. E aí ficaria essa dúvida aqui sobre esse 2 elevado a 0, né? Eu quero fazer a seguinte análise. Eu quero que a gente observe, primeiro, que em todas essas potências, a gente está usando aqui a base como sendo 2. E eu quero que a gente observe o expoente, o que está acontecendo. Então, o expoente é 4, depois é 3, depois é 2, depois é 1, depois seria 0. Então, se a gente olhar bem, o que está acontecendo aqui é que esse expoente, né, se a gente for nessa direção daqui, ele é um expoente que está diminuindo, né? 4, 3, 2, 1, 0. Qual que é o efeito disso no resultado das potências? Olha só aqui nos desenhos. Então, aqui a gente tem, nesse caso daqui, 16 quadradinhos. Então, estão 16 quadradinhos desenhados aqui. Depois de 16 quadradinhos, a gente passou para 8. Então, se você prestar atenção, quando a gente saiu de 16 para 8, o que aconteceu aqui é que isso foi reduzido pela metade, foi dividido por 2. E aqui, quando a gente passou de 8 para 4, novamente, se você prestar atenção pelo desenho aqui, pelo número, isso aqui foi dividido de novo na metade, foi reduzido pela metade. E aí, novamente, eu tenho aqui de 4 para 2. E de 4 para 2, o que aconteceu daqui para cá é que isso foi reduzido pela metade. Então, a gente tem um padrão acontecendo aí, né? Então, conforme o expoente aqui foi diminuindo uma unidade, esses resultados foram sendo sempre divididos de uma etapa para outra pela metade. Leva a crer que esse padrão ele deve continuar, ou seja, para a gente descobrir o valor dessa próxima potência, eu também teria que reduzir pela metade. Só que se eu tenho 2 quadradinhos e reduzo pela metade, o que eu tenho como resposta é o quê? É 1. Então, daqui a gente tira que 2 elevado a 0 nesse caso é igual a 1. Olha só nesse outro slide aqui, se a gente continuasse esse raciocínio, né? Então, aqui a gente tem, por exemplo, que 2 elevado a 1, a gente já viu que isso aqui vai ser igual a 2. 2 elevado a 0, a gente acabou de ver que é igual a 1, né? Então, sempre aqui reduzindo pela metade. Nota que o nosso expoente aqui, né, está diminuindo. 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3. Como é que será que isso aí vai acontecer no nosso desenho aqui? Bem, no nosso desenho eu passei primeiro de 2 para 1 quadradinho, e aí eu vou desenhar aqui agora. Imagina que a gente tem um quadrado, e a gente vai pegar esse quadrado e vai reduzir ele pela metade. Ora, se você pega esse quadrado e reduz ele bem na metade, concorda comigo que cada pedaço agora vai estar valendo 1/2? Então, 2 elevado a menos 1 aqui, por enquanto a gente pode dizer que isso vale a fração 1/2. Seguindo o mesmo processo, daqui para cá, se a gente pega um desses pedaços aqui, né? Pega um desses meios, vou redesenhar ele aqui embaixo, e divide isso na metade, vê se você concorda que cada pedacinho agora equivale a 1/4. Então, 2 elevado a menos 2, isso aqui vai ser 1/4, que é o que está desenhado aqui, né, na forma desse quadradinho. Se eu continuo esse processo, então, na próxima etapa, dividindo isso de novo na metade,
ou seja, pegando um desses quadradinhos e dividindo ele novamente na metade, a gente chega que cada pedaço aqui agora vai equivaler a 1/8. Então, aqui, 2 elevado a menos 3 seria 1/8. Perceberam o que está acontecendo? Talvez esteja um pouco confuso, né? Vamos tentar achar alguma proposta, alguma regra que facilite a nossa vida. Então, aqui o que a gente tem? Para poder resolver uma potência com expoente negativo, a regrinha vai ser essa daqui, ó. A gente tem que inverter a base e mudar o sinal do expoente. O que a gente quer dizer com inverter a base? Dá uma olhada nessa fração daqui. Se eu tenho o número 2, 2 é a mesma coisa que 2 sobre 1. Se eu pegar esse 2 sobre 1 e inverter ele, trocar quem está em cima por quem está embaixo e vice-versa, vê se você concorda que a gente ficaria com 1/2, certo? Então, se eu tenho 2 elevado a menos 3, eu vou inverter a base, a gente viu que isso aqui fica 1/2, e o sinal do expoente eu vou trocar para positivo, para 3. E isso aqui vai ficar 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2, fazendo as contas, multiplicação de fração, 1 vezes 1 vezes 1 é 1, e 2 vezes 2 vezes 2 é 8, que é aquele mesmo 1/8 que a gente tinha achado no slide anterior. Olha só o próximo exemplo, 2 elevado a menos 2. Então, inverto a base e troco o sinal do expoente. Era menos 2, vira mais 2. Isso aqui vai ficar 1/2 vezes 1/2. 1 vezes 1 é 1 e 2 vezes 2 são 4. 2 elevado a menos 1. Inverto a base e troco o sinal do expoente. Então, 1/2 elevado a 1, isso aqui vai ficar igual a 1/2, né? Que representa uma metade aqui desse quadradinho inteiro. 2 elevado a 0, a gente já viu que isso aqui é 1, e 2 elevado a 1 é igual a 2. Vamos ver alguns outros exemplos? Então, usando a regrinha, 3 elevado a menos 2, potência de expoente negativo, inverte a base, inverte a base e troca o sinal do expoente de menos 2 para 2, no caso. Então, vai ficar 1/3 vezes 1/3, isso vai ser igual a 1/9. 2/3 elevado a menos 2. Pega o 2/3, inverte isso. Então, esse 2/3, se eu inverter ele, vai ficar 3 sobre 2 elevado a 2. Então, vai ficar 3/2 vezes 3/2. Fazendo as multiplicações, vai ficar 9 sobre 4. Vamos ver mais um exemplo? Então, no caso aqui, 5 elevado a menos 3. Lembra que a gente falou? 5 é a mesma coisa que 5 sobre 1. Se você inverter isso, vai ficar o quê? Vai ficar 1 sobre 5. Então, vai ficar 1/5 elevado. Então, inverte a base e mudar o sinal do expoente. O expoente era menos 3, esse expoente agora vai ficar 3 positivo. Então, isso vai ficar 1/5 vezes 1/5 vezes 1/5. Efetuando as multiplicações, como a gente já sabe, sempre os de cima com os de cima e os de baixo com os de baixo, a gente vai chegar que isso aqui é igual a 1 sobre 125. Faço os cálculos para conferir. 1/4 elevado a menos 3. Invertendo essa base vai ficar 4 sobre 1 elevado a 3. Então, isso vai dar 4 sobre 1 vezes 4 sobre 1 vezes 4 sobre 1. Isso aqui vai dar 4 vezes 4 vezes 4, dá 64 sobre 1. Só que 64 sobre 1 é igual ao próprio 64. E, finalmente, 2/5 elevado a menos 4. 2/5 inverte a base, vai ficar 5 sobre 2 elevado a 4. Isso aqui vai ficar 5 sobre 2 vezes 5 sobre 2 vezes 5 sobre 2 vezes 5 sobre 2. É muita continha para fazer aqui, mas eu sei que você consegue fazer. Isso vai ficar 625 sobre 16, efetuando as multiplicações. Bem, pessoal, faça suas anotações, bons estudos e até mais. Obrigado.